é importante entender que a alergia alimentar ela é uma doença imprevisível. Então, quanto mais tarde você oferece um alimento para uma criança, você está aumentando o risco dela ser alérgica. O nome correto são antihistamínicos, os antialérgicos. Eles não previnem nenhuma reação grave e também não são capazes de tratar reações graves. Em alguns casos, se o paciente comer determinado alimento sem o álcool, não reage, mas com o álcool a reação tende a ser grave. Um momento ela pode desencadear e desencadear de uma vez, que pode levar à morte? Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Viva Mais, Viva Bem. Eu sou Viviane Costa e te convido para a gente conversar um pouco mais sobre alergia alimentar. Quando começa? Como que é o tratamento? Tem cura? E a minha convidada de hoje é a doutora Valéria Botan, que é médica, alergista e imunologista, coordenadora do ambulatório de testes de provocação em alergia alimentar do Hospital da Criança de Brasília e tem doutorado em alergia alimentar. Seja muito bem-vinda, obrigada pela presença. Obrigada Viviane pela presença, é muito bom poder estar aqui para tirar as dúvidas, né, desse tema tão importante que vem aí sendo amplamente divulgado na mídia, que é a alergia alimentar. E tem chamado tanta atenção, né? A gente já começa querendo saber, tem aumentado o número de casos? Tem. Assim, de uma forma geral, né, as doenças alérgicas, independente de ser alergia alimentar ou não, elas vêm crescendo ao longo das últimas décadas e dentro delas a alergia alimentar vem subindo a sua prevalência, a sua incidência. E a gente tem cada vez mais atendido, tanto em hospitais, ambulatórios, consultórios, pacientes com quadros alérgicos e quadros alérgicos cada vez mais graves. Então, isso tem acontecido mesmo, a gente tem observado isso ao longo dos últimos anos. E quais são os alimentos mais alergênicos, para a gente ficar atento? Então, a gente diz que nós temos 6 alimentos que são os mais alergênicos, que dentre eles é o leite, o ovo, o trigo, a soja, as castanhas, né, as oleaginosas e os frutos do mar, sendo o carro-chefe aí o camarão. Só que eles se dividem, né? O leite, o ovo, o trigo e a soja, eles são mais prevalentes na infância. E as oleaginosas e os frutos do mar, eles têm uma prevalência maior na vida adulta. Porque a gente escuta cada vez mais as pessoas falando que tem uma alergia a leite. Isso é isso mesmo? Ou ao glúten? E tem uma diferença ali também quando a gente fala, de repente, em alergia, se a pessoa é realmente alérgica ou se ela tem uma intolerância? Sim, excelente pergunta. Então, é importante a gente falar da diferença entre alergia e intolerância. A gente precisa lembrar que a alergia é um processo imunológico. Então, as células do nosso corpo vão reconhecer a proteína de um determinado alimento. Então, vou pegar o exemplo do leite. Então, vai reconhecer a proteína do leite como estranha e isso vai causar uma reação imunológica no nosso corpo. Essa reação ela pode acontecer em qualquer órgão do nosso corpo. Pode ser a pele, pode ser falta de ar, então vai afetar o trato respiratório, pode ser intestinal, dando vômito, diarreia. Então, pode afetar múltiplos sistemas do nosso organismo. Já a intolerância, ela não é um problema imunológico, ela é um problema enzimático em que o paciente, conforme vai envelhecendo, a idade vai passando, ele vai perdendo a enzima que deve digerir determinada substância. Quando a gente fala do leite, por exemplo, a gente está falando do açúcar do leite, que é a lactose. Então, o paciente ele vai perdendo essa enzima. Então, toda vez que ele ingere o leite, ele tem uma má digestão. Não Entendi. É um problema imunológico. Então, o sintoma ele vai se concentrar somente no aparelho intestinal. Então, ele vai ter dor de barriga, gases, às vezes uma diarreia súbita logo depois de ingerir o leite. Então, quero deixar aqui bem claro que não existe, por exemplo, alergia à lactose. A gente tem ou uma alergia à proteína do leite, ou então uma intolerância, que é essa má digestão ao açúcar do leite, que é a lactose. São doenças totalmente diferentes. Nossa, ficou super claro agora, porque realmente a gente costuma, às vezes, colocar todo mundo no mesmo pacote, né? Proteína e também a lactose, que não é o caso. Não. E quando a gente fala, você citou algumas reações, né? Esses sinais, quando a gente fala de alergia alimentar, quais são os principais? Então, eu sempre falo, né, lá para o meu grupo de residentes e para todos os pacientes que eu atendo,
que a alergia alimentar é uma doença reprodutível. Isso é bem importante. Então, se ao ingerir um camarão, e eu tive um quadro que empolei minha pele, que a gente chama de urticária, então isso vai se reproduzir em novas situações quando eu tiver contato com o mesmo alérgeno. E agora, é importante entender que a alergia alimentar ela é uma doença imprevisível. Então, o fato de eu ter tido uma reação leve não garante que as próximas reações terão que ser leves. Elas podem ser reações mais graves. E que eu tive uma reação grave também não garante que todas vão ser graves. E aí a gente gradua essas reações. Então, por exemplo, o que a gente considera leve? Eu já sei, isso é bem importante, eu já sei, tem um diagnóstico de um alergista, que eu sou alérgico a um determinado alimento. Vamos dar um exemplo, ao amendoim. Tá? Então, o que são sintomas leves? Então, ao ingerir o amendoim, o sintoma fica exclusivamente no que a gente chama de cavidade oral, na boca. Então, minha língua coça, meu lábio incha discretamente, eu tenho uma coceirinha na garganta, eu tenho alguns espirros, meu olho coça. Isso são sintomas leves. Agora, se eu sou sabidamente alérgico ao amendoim, mas eu evoluo com vômitos, eu evoluo com queda do meu nível de consciência, tosse, falta de ar, eu empolo inteira de forma muito rápida, basta que eu tenha um desses sinais para eu classificar esse paciente como uma alergia moderada, grave, e a gente já pode dizer que ele é anafilático a este alimento. E aí ele deve ter um plano de ação para que ele ande com os determinados medicamentos, porque ele pode acidentalmente ter contato com o referido alimento, sem saber. Mas são vários pontos aí que vão ser super interessantes da gente destrinchar. Vamos destrinchar. Por exemplo, o diagnóstico. Tem como a gente saber que a gente é alérgico, pode vir a ter uma alergia no futuro em contato com algum alimento? Então, esse é o mantra da alergia alimentar. Não existem testes que comprovem uma alergia alimentar isoladamente. Então, eu não tenho como, a gente atende muitas pessoas que chegam até o consultório falando assim, eu vim aqui porque eu quero saber a que alimentos eu sou alérgica, eu quero fazer um teste para descobrir isso. Então, isso não existe, né? Não existe nenhum teste. Até a nossa sociedade, ela está bastante preocupada porque muito recente foi aprovado um teste rápido de farmácia para alergia alimentar, que em agosto vai praticamente estar disponível nas farmácias, e isso vai gerar uma grande confusão, porque teste positivo de alergia não significa que você é alérgico ao alimento. Olha só que interessante. Pois é, e isso nem exame de sangue, por exemplo? Nem exame de sangue. Então, acho que muita gente já deve ter ouvido falar num exame chamado IgE, né? Eu tenho IgE para o camarão positivo. Mas se a pessoa come aquele alimento e não tem reação, ela não é alérgica. A gente fala que ela é sensibilizada a este alimento. No consultório, eu costumo fazer uma analogia bem interessante. Ter sensibilidade, ou seja, ter um teste positivo a um alimento, significa só que você não gosta muito daquela sua vizinha, sabe? Ela é meio chata, mas você tolera ela. Se você encontra com ela no elevador, você dá bom dia. Dá bom dia, abraça, tudo. Agora, para você gostar mais dela, quanto mais você encontrar com ela, é melhor. Né? Então, é a mesma questão do alimento. Se você já tem uma IgE positiva, um encontro frequente com aquele alimento é muito melhor. A gente pensa às vezes ao contrário, que a gente tem que tirar da nossa alimentação, não é isso? Não. E aí, se essa vizinha se muda para outro país e você não vê mais ela, que é o que muitas pessoas fazem, porque olha um teste positivo e vê ali e fala, então vou parar de comer esse alimento. Que risco ela está correndo? Ela está correndo o risco de um dia, se acidentalmente ela encontrar com este alimento, ou seja, ela der de cara com a vizinha na rua, ela não vai abraçar a vizinha, amar a vizinha, porque ela nunca mais viu a vizinha. Então, ela pode ter uma reação, aí sim, alérgica. Então, a retirada de um alimento baseado somente em resultados positivos, isso sim a gente chama em medicina de iatrogenia, é um erro médico. Você pode evoluir para alergias alimentares se você tira um alimento baseado e somente em testes. Eu recebo vários pacientes que hoje estão em tratamento
porque tiveram um diagnóstico só porque o exame foi positivo e se limitaram a dietas de forma muito errada. Então, em algum momento, assim, em que situação que você tem realmente que tirar aquele alimento da sua rotina alimentar, ou que um teste realmente comprova que você tem que tomar um cuidado com aquele alimento? Perfeito. Então, a gente fala que a clínica sempre é soberana em medicina. Então, a gente só pede testes baseado numa história clínica prévia do paciente. Então, quando que eu vou te retirar um alimento? Então, eu tenho uma pessoa que ela já tem uma história sugestiva de alergia alimentar, né? E aí, junto com essa história, eu tenho um exame que comprove, que confirme que ela é alérgica. Nesse caso, eu tenho um exame positivo e uma história positiva. Então, isso corrobora para a gente falar, realmente, você é alérgico, num grau X, Y, né? Enfim, você deve evitar o alimento por um período, e às vezes nem é para sempre, porque a pessoa ela pode vir a se tornar tolerante ao A gente longo pode do dizer, tempo. então, que tem cura. Então assim, existe cura, né? As alergias que começam lá nos primeiros meses de vida, né? Nos bebezinhos, que são alérgicos a leite, a ovo, soja, trigo, principalmente reações que a gente chama de reações mais tardias, elas, normalmente com 1, 2 anos de idade, essas crianças já estão totalmente tolerantes a esses alimentos. Então, elas estão curadas, inclusive curadas naturalmente. Né? O organismo vai amadurecendo e elas se tornam tolerantes. As reações mais graves, elas também, uma parcela desses pacientes vão evoluir com uma tolerância total. Com o passar dos anos, é uma tolerância mais tardia e que cada vez está se tornando mais tardia, exatamente por esse medo, né, intenso de contato com os alérgenos. Então, também a gente tem o que a gente tinha há alguns anos atrás, que 80% das crianças que eram alérgicas a leite e ovo, por essa forma mais rápida, melhoravam aos 5 anos. Hoje a gente só atinge esse percentual aos 16 anos de idade. Entendi. Aos 80%. Então, a alergia está cada vez sendo mais postergada a sua tolerância. Né? Agora, a gente falou aí sobre um medo que aflora ainda mais quando a gente vê alguns casos, como recentemente, de uma mulher que foi internada, teve um problema seríssimo porque cheirou a pimenta. Um influencer que no Natal acabou morrendo porque comeu um bolinho que tinha camarão. Você disse que a alergia, ela não dá o sinal que vai chegar, né? Não é isso? Ela pode, em qualquer momento da vida, mesmo que você tenha tido contato ao longo dos seus anos de vida ali com esse alimento, na sua rotina alimentar, em algum momento ela pode desencadear de uma vez, que pode levar à morte? Eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado, né, em especial com esses 2 casos, que são 2 casos bem diferentes e especiais. Normalmente a alergia alimentar ela vai dar sinais, né, de que ela existe. Então, por exemplo, o caso da moça que inalou pimenta, a gente precisa entender que a alergia alimentar, ela, raras vezes, ela vai estar isolada. Ela tem uma genética ali de outras comorbidades alérgicas que vão corroborar para que ela se torne mais grave. Ela era asmática grave e não fazia acompanhamento. Então, ter asma e não cuidar da sua asma é fator de risco para que, se você se expor a um alimento, você evolua de forma muito grave, de forma súbita. Então, aqui fica um recado, né, para os asmáticos. Então, se você tem asma, você tem mais chances de desenvolver alergias alimentares e de desenvolver de forma súbita e rápida. Daí, não necessariamente algo que ela que está acostumada a poeira, que acha que esse que é um problema do asmático. Não, a alergia alimentar, ela pode se manifestar de forma grave. Então, daí a importância de ter uma asma controlada. Então, acho que foi um caso isolado, né, por uma paciente que vinha ali com uma asma mal conduzida. Já o caso do influencer, né, do Nordeste, que comeu um bolinho de camarão, até onde eu sei, ele sabia que era alérgico ao camarão, e a gente sabe que a alergia ao camarão é realmente uma alergia que tende a evoluir já de forma grave. Eu brinco, né, que é um alérgeno que impõe respeito pra gente. A gente tem medo de camarão, realmente, é um alérgeno
que são raríssimos os casos que evoluem com tolerância na literatura. Então, uma vez alérgico sempre. Uhum. E aí a importância de, sabidamente alérgico, você ter um plano de ação, e provavelmente ele faleceu porque ele não tinha consigo o que a gente chama de uma adrenalina autoinjetável, que é uma caneta que dá tempo do paciente usar e chegar com vida até uma unidade de saúde para receber o atendimento mais adequado. Bom, então a gente entrou nesse ponto que é justamente andar com o quê? Que medicação, caso aconteça algo dessa maneira. Então, a caneta de adrenalina, ela é fácil de encontrar? Qualquer pessoa, por exemplo, tinha que andar com medo de repente, ter essa reação alérgica tão forte? Uhum. Não, então vamos lá. A anafilaxia por alimentos, ela não é algo comum, né? Estudos mostram que só 1,8% da população por milhões de habitantes tem chance de ter uma anafilaxia alimentar. Então, com risco de óbito. Então, não é algo assim que a gente vê no dia a dia. Embora esteja muito em voga na mídia, não é algo frequente. Então, somente pacientes sabidamente anafiláticos devem ter a sua caneta de adrenalina consigo, né? Eu quero deixar aqui um recado, né? Que eu acho que deve ficar bem claro, que aqueles que são sabidamente alérgicos jamais devem tomar seu antialérgico antes. Falar assim, eu vou tomar e agora eu vou comer porque eu tô protegido. É o que muita gente pensa que dá para fazer. Lembrar que os antialérgicos, que a gente, né, o nome correto são antihistamínicos, os antialérgicos, eles não previnem nenhuma reação grave e também não são capazes de tratar reações graves, né? Nem antialérgico, nem os corticoides. O único medicamento capaz de evitar e de tratar a evolução grave de uma reação alimentar é a adrenalina. E aí, respondendo a sua pergunta, infelizmente o Brasil ainda não tem ela aprovada para produção local. E é isso que limita, sabe, Viviane, o acesso, porque a gente consegue comprá-la por vias legais, mas o custo é muito oneroso. E isso limita o acesso à maioria da população. E existe algum caminho aí que vai levar para essa produção aqui no Brasil, para baratear? A gente tem, né, já corre aí alguns anos, abaixos-assinados para os órgãos do nosso governo, pedindo que seja aprovada aqui no nosso país a liberação dessa produção, mas até o momento a gente ainda não tem isso. Agora, você até falou, né? Essa medicação que a gente está acostumado, um antialérgico para a gente ter na bolsa, ele ajuda em determinados casos, se for um pouco mais leve? Sim, nesses casos que eu comentei, uma coceirinha na garganta, um inchaço leve na língua, uma coceira, um espirro, a orientação que a gente dá é que você até pode fazer o uso do antialérgico e do corticoide, que isso vai realmente retardar ou às vezes até parar a reação leve, mas que independente disso, todo paciente que sabidamente teve contato acidental com o alimento, ele deve, depois de fazer uso, procurar uma emergência, porque a reação pode parar ali, mas ela pode evoluir. E muitas vezes essa evolução ela é muito rápida mesmo. Sim. Então é bom que procure um pronto-socorro mais próximo do ambiente onde ela estiver. E só para a gente deixar, então, as pessoas um pouco mais tranquilas em relação a isso, porque eu acho que houve realmente um medo muito grande de muitas pessoas, que, então, para esses casos realmente mais sérios, já houve ali algum sinal de uma alergia mais forte, sem ser essa só da língua coçando, que são sinais mais leves, né? Esses pacientes eles já foram adequadamente, né, diagnosticados, provavelmente pelo seu médico alergista. Alguns desses pacientes já passaram pelo teste que a gente chama de padrão ouro, né, no diagnóstico da alergia alimentar, que é o teste de provocação oral, que é um teste que só deve ser feito em um ambiente monitorizado, apto a atender uma emergência
urgência, com uma equipe treinada, para que a gente consiga realmente falar, não, realmente você é anafilático, você é um paciente grave e o seu plano de ação é esse. Você tem que andar com um kit ali que, além da adrenalina, vai ter o antialérgico, vai ter um remédio que a gente chama de broncodilatador, porque se ele tiver uma falta de ar, ele usa, que é a bombinha de asma, entendeu? Então, ele tem que ter essas medicações em fácil acesso e ele tem que ter pessoas ao redor dele, próximas, então os genitores, os pais, as professoras da escola de uma criança, os colegas de trabalho de uma pessoa, precisam estar cientes também da alergia desse paciente, porque muitas vezes a perda de consciência é algo muito comum na alergia alimentar. E o paciente perde a consciência muito rápido e desmaia. E a gente nem pensa que esse é um sinal. Isso. Então, e aí pessoas próximas a eles precisam estar aptas para fazer o uso da medicação, né? Porque muitas vezes não dá tempo do próprio paciente se automedicar. Se ele for associado, por exemplo, a uma atividade física. Isso, legal, Viviane. Então, a gente tem em alergia alimentar o que a gente chama de cofatores, né, que podem potencializar uma reação mais grave. Então, bebida alcoólica é um cofator, é bem interessante. Em alguns casos, se o paciente comer determinado alimento sem o álcool, não reage, mas com o álcool a reação tende a ser grave. Atividade física é um cofator e o trigo é um alimento muito associado à atividade física. Então, existem pacientes que se comer um pão francês e ficar sentadinho, não acontece nada. Mas se comer o pão francês e às vezes der uma caminhadinha assim para pegar o ônibus, dar uma corridinha, ele já faz uma anafilaxia. E aí tem que ficar fazendo essa associação, tentar entender como é que é essa rotina alimentar. Isso, existe. Aí sim, existe um exame específico no sangue que sugestiona esse diagnóstico, né? Que o alergista solicita. Então, tem como a gente fechar um diagnóstico de uma alergia dessa. Em mulheres, o período menstrual também é um cofator. Então, existem algumas mulheres que reagem muito durante o período menstrual. E o uso de remédios anti-inflamatórios, remédios para dor, principalmente o ácido acetil salicílico, AS, ele é um grande cofator, né, para desencadear reações alimentares mais graves. Nossa, é importante a gente saber disso, né? Que tudo isso também ali acaba estimulando uma reação alérgica mais forte, né? Pode potencializar. Né? A gente estava falando muito, por exemplo, a gente falou de leite, glúten, estava muito, acho que até na moda, né? As pessoas falam, tem alergia a glúten, o que fazer? E você falou sobre essa questão de não ficar tendo, assim, de não evitar tanto contato. Como agir nessa situação? Assim, eu acho que o leite e o glúten viraram os vilões do século, né? Todo mundo tirando, muitas vezes por modismo, né? Por achar que são alimentos inflamatórios, e aí tira por conta própria, muitas vezes com dietas não balanceadas. Então, a gente precisa lembrar que a retirada incorreta de pessoas que não têm necessidade, né, pode trazer prejuízos nutricionais, principalmente do leite. A gente precisa lembrar aqui para a população que o leite é a nossa maior fonte de cálcio. Né? Por mais que você ingira gergelim, que é rico em cálcio, feijão, nada vai substituir o que um copo de leite traz. Isso traz prejuízos sociais e psicossociais. Então, a gente que trabalha com alergia alimentar no dia a dia, é muito interessante, né? Eu posso citar N casos aqui de pais que trazem os filhos para os nossos ambulatórios, porque a gente tem tratamento para algumas dessas alergias, em especial o leite e o ovo. A gente trata no Hospital da Criança, por exemplo, nós fazemos um protocolo chamado BAKED, que é um protocolo em que a gente vai dando alimentos processados para tentar enganar o sistema imunológico. E ele se acostumar. Em 9 meses, por aí, o paciente sai comendo um ovo frito ou um copo de leite sem reação. E eram pacientes que antes não conseguiam nem passar perto do alimento. E existe a imunoterapia oral, que infelizmente a gente ainda não tem na rede pública aqui em Brasília, só na rede privada, mas é um tratamento também que em 4 meses os pacientes anafiláticos gravíssimos podem voltar a ter uma qualidade de vida normal. Então, é interessante porque eu vou pegar um caso, assim, eu posso citar um caso? Claro! Então, eu tenho um caso muito legal, assim, que me emocionou bastante, que era um garotinho, ele já tinha 9 anos, ele era alérgico a ovo, e
E a mãe fez o tratamento com ele, mas a mãe falava assim, não, mas ele não sente impacto do ovo, porque a gente faz tudo para ele sem ovo, o bolo dele é sem ovo, ele tem uma vida normal sem ovo. E aí a gente fez todo o tratamento, ele ficou realmente resolvido, tolerante a ovo, tudo. E aí no dia da festa dele, a gente faz uma festa, né, que ele pode comer tudo que tem ovo. Ele estudava numa escola internacional, aqui de Brasília. Ele me entregou um livro escrito em inglês, onde nesse livro ele contava, ele usava um pseudônimo, que era ele, dizendo assim, que era ele and the chocolate cake, e o bolo de chocolate. E aí ele contava que ele se sentia a pessoa mais excluída do mundo. Ai, porque tadinha. Comer um bolo de chocolate sem ovo não era a mesma coisa que comer um bolo de chocolate. Então, e é um problema social realmente, imagina com crianças em aniversários. E que os pais dele falavam que ele não era igual a todo mundo, mas ele não falava isso para os pais, mas que ele sabia que ele era uma pessoa diferente, entendeu? Porque o bolo dele de chocolate não tinha ovo. E o bolo de todos os amigos tinham. Né? E até entender, né, e essa questão, se sente excluído. Isso, e eu achei interessante porque os pais que conviviam com ele não percebiam isso, porque eu lembro da mãe falando, não, ele vive muito bem sem ovo, mas lá dentro essa criança sofria com isso. Claro. Né? E aí ele conta no livro, ele faz desenho, ilustra, né? Ele me entregou esse livro, ele escreveu o livro para mim, contando que a vida dele mudou, né? A vida do personagem mudou porque ele podia tomar sorvete, ele podia comer doces feitos com ovos, ir para uma festa de aniversário. Então a gente consegue transformar vidas, né? Sim, um alívio. E isso é muito impactante, né, para quem trabalha com alergia alimentar. E como é que é esse tratamento? Então, a gente tem esses 2 protocolos. O protocolo que a gente chama baked, né, que vem do inglês, assado, em que a gente vai dando alimentos cada vez menos processados. Então, eu vou pegar o exemplo do leite. Então, a gente começa com biscoitos, com uma concentração muito pequena de leite. Isso tudo tem que ser feito sob supervisão médica, tá? Nunca num ambiente domiciliar. É um tratamento de alto risco. É frequente os pacientes evoluírem com anafilaxia, tá? Da gente precisar até ter que reanimar o paciente dentro do procedimento, durante os procedimentos. E muitas vezes o paciente precisa ir para a UTI, volta, né? É tenso. É tenso, A gente brinca, né? Recente a gente terminou um tratamento, né? Na minha clínica privada, e o pai, ele distribuiu uns cartõezinhos, assim, de psicólogo e psiquiatra. Olha, você pode ir nesse... Precisa junto, tá? Vamos tá junto, acompanhado, porque... né? Mas, assim, a alegria depois é impagável, né? Você vê seu filho comendo o primeiro sanduíche numa lanchonete famosa, que todo mundo ia, ele nunca foi, tomando a primeira casquinha de sorvete, né? Comendo o primeiro brigadeiro aos 12 anos de idade. Né? E aí, então, esse do assado é o baked, e a gente vai subindo, é como se fosse uma escada, né? E a cada subida, esse paciente vai tolerando mais alimentos. Já a imunoterapia oral, ela é feita com o próprio alimento, com o próprio veneno do paciente, de uma forma muito diluída, diária. É um tratamento que precisa de muita disciplina, porque no início, por exemplo, as doses do leite são dadas a cada hora. Então, o paciente vai para casa tendo que ter contato com o leite de hora em hora. Né? É interessante saber que esse tratamento é feito justamente colocando em contato cada vez mais com esse alimento, né? Para vocês entenderem a importância de não tirar o contato de quem não é alérgico. Né? Agora, tudo isso supervisionado, que é mais importante. Tudo supervisionado num ambiente por uma equipe que seja especializada e treinada em fazer esse tratamento, porque não é um tratamento de baixo risco. É um tratamento com risco tão alto quanto a doença. Né? Só que os benefícios pós-tratamento são enormes, né? Ainda que algumas crianças não consigam chegar lá e tomar 200 ml de leite, só o fato dela poder entrar numa pizzaria, poder inalar o queijo e não reagir, porque eu tenho pacientes que nem inalar conseguem, nem entrar no supermercado conseguem, porque na área de laticínios eles passam mal. Entendeu? Entendi. Então... Agora, quando a gente fala ali, por exemplo, na intolerância ao leite, a gente fala que a pessoa às vezes tem que continuar tomando ali um remédio para poder comer aquele alimento. E aí, nesse caso,
Ok. desse jeito mesmo. Isso, Ela vai precisar, ela vai precisar de alguma medicação ali para poder comer aquele alimento, é isso? Isso, e a intolerância de forma alguma oferece qualquer perigo de vida ao paciente, né? Ela vai gerar, o paciente ele sabe que é intolerante, ele vai pagar o preço dessa intolerância, né? Com cólica, dor, gases. Inchaço. Inchaço, uma diarreia, talvez. Mas tá ok, passou, digeriu aquilo, vida que segue, né? E aí existem remédios que é exatamente a enzima, que é a lactase, que é a enzima que falta ao paciente, que ele sabe, por exemplo, vai para uma festa de casamento, sabe que vai comer mais do que o organismo tolera, ele pode ingerir a enzima minutos antes dessa refeição, e aí ele consegue comer normalmente, como qualquer outra pessoa, né? A gente falou aqui desses alimentos que são conhecidamente alergênicos, mas existem os novos agora dessa época que estão começando também a ter essa reação? Existem, né? Então, cada vez mais a gente tem atendido crianças e adultos com alergia ao gergelim, né? Então, o gergelim, ele entrou aí no hall de novos alérgenos. A mandioca, que é um alimento muito nosso, né? Regional do Brasil. E por quê? Eu acho que como qualquer outra alergia alimentar, vários alérgenos vêm surgindo e aumentando. E eu acho que o fato de... O que a gente tem hoje de causas de alergia alimentar? A introdução tardia de alimentos na infância, né? Isso é legal, Vivi, a gente comentar, né? Nós temos um artigo, a nossa sociedade, nosso departamento de alergia alimentar da Sociedade Brasileira, tem um artigo, inclusive, recomendando que os pais, né, eles têm muito receio, né? Não, amendoim é muito alergênico, vamos deixar para dar só depois de 2 anos. Sim. Não, ninguém dá camarão antes de 3 anos. Então, quanto mais tarde você oferece um alimento para uma criança, você está aumentando o risco dela ser alérgica. Entendi. O ideal é que você ofereça a maior variedade de alimentos possível até o 1º ano de vida. Naquele período, depois, obviamente, dos 6 meses, que ela ficou em aleitamento exclusivo, materno, né? E aí, a hora que introduz alimento, você tem que fazer uma paleta ali alimentar o mais variada possível. Então, até porque existe essa preocupação, às vezes, de dar e ter uma reação muito forte. Mas isso não é comum de acontecer. Não é comum, porque o nosso organismo, ele foi preparado nesse período para tolerar o novo. A gente chama esse período de janela imunológica. É um período em que as células do intestino, elas são altamente tolerantes. Então, e até 1 ano. Em geral, vai ali dos 4 meses a 1 ano, né? E aqui no Brasil, a gente fala que vai dos 6 a 1 ano, porque nós recomendamos o aleitamento até os 6 meses. Então, o ideal é o quanto puder. Então, é tudo. O que pode dar tudo? Você pode dar tudo, lógico, tudo que é saudável, sim, né? Para o seu filho nesse período. Esse é o correto. Então, eu acho que esses novos alérgenos, eles vêm surgindo exatamente porque a sociedade, ela está cada vez blindando mais essas crianças, né? De contato com novos alimentos, por receio, né? Muita fake news. E também a gente está com uma sociedade, principalmente pós-pandemia, pós-pandemia, muito higiênica, né? Exatamente, que aumentou muito depois da pandemia, né? Isso também é algo que acaba acionando um pouquinho mais essas alergias? Então, existe uma teoria, chama hipótese da higiene, né? É bem interessante, ela já existe há décadas, né? Desde o século passado, e que fala o seguinte, a grosso modo, o nosso sistema imunológico, ele está dividido em 2 partes. Ou ele se preocupa em defender de infecções, ou ele vai nos atacar do ponto de vista alérgico. Então, se aquela criança se desenvolve num ambiente muito limpo, muito higiênico, ela não tem assim um verme para combater, um vírusinho para combater, as células do sistema imunológico dela estão muito desocupadas, né? Ela fala, não, então eu vou causar uma alergia, entendeu? Então desvia para a via da alergia. Então é sabido que crianças, por exemplo, da área rural, que tem mais contato com a natureza, com a terra, com grama, com animais, elas tendem a ter menos doenças alérgicas do que crianças das áreas urbanas, que ficam mais em casa, não tem tanto contato com a natureza. Agora, nessa geração, né, tela, só
trancado em quarto, a chance de ter doenças alérgicas aumenta também. Nossa, a gente fala daquela vitamina S de sujeira, tem que ter um pouquinho? Tem que ter um pouquinho, com moderação, mas tem que ter um pouquinho ali, né? Uma comidinha que cai no chão, você dá um assoprinho e vai, isso daí... Dependendo de onde cair, pode, né? Pode. Eu acho que isso faz bem, né? O nosso corpo, ele precisa se ocupar de nos defender de infecções, senão ele vai falar, não estou fazendo nada, vou causar uma alergia. Que foi justamente também o que aconteceu depois da pandemia, a gente ficou muito tempo com máscara, álcool, na hora que você tira, às vezes vem aquelas reações mais, que você antigamente não tinha, ou acaba ficando gripado, ou vem uma coisa ou outra ali que você não era muito acostumado, né, a ter. A gente tem visto isso muito, né? Agora deu até uma reduzida, mas vamos pegar aí meados de 21, 22, principalmente início de 22, que as crianças voltaram com tudo às aulas, né? E as máscaras foram retiradas. Nossa, o índice de doenças e infecções e processos alérgicos subiram assim, potencialmente porque as crianças estavam ali com um sistema imunológico preguiçoso, né? Sem trabalhar, então isso acontece. E acontece nas doenças alérgicas da mesma forma. E a gente estava falando sobre esses novos alimentos que você estava falando, do gergelim, da mandioca, mas tinha uma outra... A gente tem as frutas, né? Que também são alimentos que hoje a gente tem uma alta incidência, em especial a banana. Né? A banana é uma fruta bastante alergênica, o que de forma alguma é para se evitar de dar banana para o bebê, porque é uma fruta muito comum, né, na introdução alimentar, mas ela é uma fruta que tem um potencial alergênico e cada vez mais a gente vê aumentar o número de casos de alergia à banana. Então, são os novos alérgenos aí que a gente tem visto, que até pouco tempo atrás a gente não via com tanta frequência. E também a gente está tendo uma mudança aí de faixas etárias. Então, quando a gente falava assim, amendoim é uma alergia muito clássica de adulto, ou é uma alergia muito clássica lá dos Estados Unidos, né, que é o povo norte-americano come muito amendoim, e hoje não, a gente vê bastante crianças, né, de idade muito tenra, 1 ano, 2 anos, aqui no Brasil, em franca ascensão, sendo alérgicas ao amendoim também. E você falou sobre fake news, que tem muito, né, quando a gente fala de alergia alimentar. Tem alguma específica que a gente, de repente, não tratou e que as pessoas comentam e que é mais arriscado, né, evitar do que realmente introduzir esse alimento? Tá. Então, tem sim. A gente tem... Nossa, a gente ficaria aqui horas se eu fosse falar de várias frases que são fake news, né? Então, por exemplo, o leite, né? O leite causa rinite. Isso é um tema muito polêmico. Não né? é verdade. Não é verdade. Ele não causa, mas ele aumenta a secreção quando a pessoa está começando com resfriado, que fala, não, tira tudo de leite, que é para você não gerar essa secreção. Se a gente for seguir a ciência, né, não há estudos que comprovem isso, que o leite ele vai aumentar o muco e tudo mais. O que a gente sabe é que existem alguns açúcares no leite que espessam a saliva. A saliva. E aí isso pode dar uma falsa impressão de que o muco está mais espesso e vai aumentar o muco. Mas cientificamente não há nenhuma comprovação de que leite cause a rinite crônica, né? Essa rinite daquele paciente que coça o nariz todo dia, tem o nariz entupido à noite. O leite pode sim causar rinite nos processos de anafilaxia alimentar. Então a gente vê isso muito, eu digo que eu vejo isso toda semana. Então quando a gente está lá tratando o nosso pacientezinho, dando leite para ele, então ele chega ótimo, a gente dá o leite, ele começa a dar umas crises de espirro, começa a coçar, e a gente já fica de olho, porque a gente sabe que esse daqui a pouco vai terminar numa adrenalina. Entendi. Então, mas de forma muito aguda. Agora, o paciente que tem uma rinite prolongada, crônica, o leite não causa. Outra frase muito comum de fake news só um pouquinho, porque não vai fazer mal. Né? Então, a gente dependendo do caso. Não, em alergia alimentar, qualquer quantidade, em geral, tende a fazer mal, se o paciente realmente é intolerante ao alimento, né? Não tolera grau nenhum do alimento. E a gente escuta isso muito, assim, de pessoas alheias ao paciente, um parente distante que chegou e falou, não, isso é frescura, né? Porque acham muito que a alergia alimentar é frescura da família, é frescura do paciente, e dá um pouquinho para a criança provar.
tá? Então, eu já vi casos bem graves de pacientes que já foram parar em UTI por causa desse pouquinho aí, né? E eu acho que uma grande fake news também em alergia alimentar são os testes baseados em IgG. Né? A gente tem aí um rol de testes, que é um teste que vai sair uma coluna vermelha, uma coluna... Que é isso do sangue? Também, é um outro teste feito no sangue, que ele é baseado num anticorpo que a gente chama de IgG. Ele é um teste caro, nenhum convênio cobre. Muitos pacientes fazem, porque infelizmente ele ainda é solicitado por médicos, nutricionistas, e ele vai dar uma lista lá do que é vermelho, que você não pode comer, do que é amarelo, que você deve ter cuidado, e verde, o que você pode. Então, a gente precisa lembrar que nenhum teste baseado nesse tipo de procedimento, ele tem valor. Existe uma nota da Organização Mundial de Alergia, tá? Dizendo que esse teste ele não tem valor científico nenhum, nem para alergia e muito menos para intolerância alimentar. Então, ele não serve para ver nenhuma das duas vertentes, e fazer dieta baseado nesse teste só traz prejuízo mesmo nutricional e social para o paciente. Para a gente deixar aquela mensagem assim para quem está então preocupado com essa questão de alergia alimentar, qual que seria? Eu acho que se você ainda não tem o seu diagnóstico, né? Se você tem dúvida que possa ter um diagnóstico de alergia alimentar, eu acho que a forma mais correta é procurar um bom alergista especializado no assunto para que você elucide o caso, porque ter o diagnóstico, ser alérgico e não ter o seu plano de ação adequado é um risco muito grande, mas é um sofrimento muito maior você eliminar um alimento não sendo alérgico. Eu acho que isso traz um prejuízo social, psicológico e nutricional muito maior do que você comer um alimento e tendo alergia. Então, eu acho que é bem importante você ter uma boa orientação aí de um especialista no assunto. Doutora Valéria Botan, muito obrigada pela entrevista. Obrigada. Por esclarecer tantas dúvidas aqui, inclusive nas suas redes sociais também você sempre tira umas dúvidas mais frequentes, né? Sim, eu tenho um Instagram, né, da clínica, onde a gente sempre está postando algum vídeo sobre adrenalina, sobre alergias alimentares e as outras demais alergias respiratórias, dermatite atópica, alergias de pele. Então, também pode ficar depois aí, se possível, colocar. A gente pode também... Qual que é o Instagram? O Instagram é @doutora Valéria Botan. Bom, e a gente falou aqui sobre a intolerância, sobre a alergia, enfim, alimentar. E a gente sabe que a alergia é um processo também que tem outros, né? Não só alimentar. Então, já fica aqui um convite para uma próxima oportunidade de a gente poder conversar. Convite aceito. Adorei. Muito obrigada, viu, pela oportunidade para poder divulgar à população, né, dados verdadeiros, científicos, que eu acho que é importante que a população esteja ciente, né, do que a gente tem aí hoje disponível quando se trata de alergia alimentar. Obrigada. Imagina, viu? E é para isso que a gente tem esse espaço aqui. Vocês também, obrigada. Então, espero que tenha sido esclarecedor para vocês também. E um beijo, até a próxima.